Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 7. As dádivas do reino. Seção 7. A totalidade do reino. Sempre que negar uma bênção a um irmão, você se sentirá privado, porque a negação é tão total quanto o amor. É tão impossível negar parte da filiação quanto amá-la em parte, quanto amar somente uma parte da filiação, que ele quis dizer. Também não é possível amá-la totalmente às vezes. Não pode estar totalmente comprometido apenas às vezes. A negação não tem poder em si mesma, mas você pode dar a ela o poder da sua mente, poder esse que é sem limites. Se você usa a mente para negar a realidade se vai para você. A realidade não pode ser apreciada parcialmente. É por isso que negar qualquer parte dela significa que você perdeu a consciência de toda a realidade. Entretanto, a negação é uma defesa e, assim, pode ser usada positivamente, bem como negativamente. Usada de forma negativa, ela será destrutiva porque será usada para o ataque. Mas, a serviço do Espírito Santo, pode te ajudar a reconhecer parte da realidade e, assim, apreciá-la totalmente. A mente é por demais poderosa para estar sujeita à exclusão. Você jamais será capaz de te excluir dos seus próprios pensamentos. Quando o irmão age insanamente, ele está te oferecendo uma oportunidade de abençoá-lo. A sua necessidade é a tua própria necessidade. Ou seja, a necessidade do nosso irmão é a nossa própria necessidade também, porque o outro é sempre um espelho. Tudo aquilo que ele me mostrar está refletindo algo em mim também, que muitas vezes eu não tenho consciência. Por isso é tão importante abençoar os outros para que nós mesmos sejamos abençoados. Necessita da bênção que pode oferecer a ele. Não há nenhum outro modo de tê-la a não ser dando-a. Essa é a lei de Deus e ela não tem exceções. O que você nega ao outro é porque te falta, não porque esteja realmente faltando, mas porque o tem negado em outro e não está, portanto, ciente disso em você mesmo. Ou seja, aquilo que a gente nega, que nos falta, não é que realmente esteja nos faltando, mas está parecendo que nos falta porque a gente nega isso no outro e não está, portanto, consciente disso em nós mesmos. Olha a importância do estado de consciência, de entendimento de que todas essas emoções perturbadoras também estão em nós mesmos, porque aí a gente reconhece no outro, a gente abençoa o outro e libera essa questão que às vezes estava nos aprisionando. Toda resposta que dá é determinada pelo que pensa que é, e o que quer ser é o que pensa que é. Assim sendo, o que quer ser determina necessariamente toda a resposta que dá. Ou seja, aquilo que eu quero ser, que eu quero mostrar para o mundo, que eu penso que eu sou, é que vai determinar o meu comportamento em relação aos outros e às situações. Não precisa da bênção de Deus, porque isso você tem para sempre, mas precisa da sua própria bênção. O retrato que o ego faz de você é de privação, desamor e vulnerabilidade. Não pode amar isso. No entanto, pode muito facilmente escapar dessa imagem, deixando-a para trás. Você não está lá e aquilo não é o que você é. Não veja esse retrato em ninguém ou o terá aceito como o que você é. Todas as ilusões acerca da filiação são dissipadas conjuntamente, assim como foram feitas conjuntamente.
Não ensine a ninguém o que ele é e o que você não quer ser. O seu irmão é o espelho no qual você vê a imagem de ti mesmo enquanto durar a percepção. E a percepção vai durar até que a filiação se reconheça como um todo. Você fez a percepção e por isso ela tem que durar enquanto você a quiser. Então, é sempre uma mudança mesmo de enxergar a vida, de enxergar a nós mesmos, de enxergar o mundo e todos, né, que habitam aqui. Enquanto eu me mantiver presa ou preso a percepções, aquilo que a minha mente distorcida está me mostrando, eu vou achar que estou realmente separada de tudo e de todos. Mas isso só vai durar enquanto a gente quiser que isso dure, porque é o nosso poder da vontade que faz essa transformação. Tipo assim, não, agora eu não quero mais isso para mim. Eu escolho mudar, eu escolho ver de modo diferente. As ilusões são investimentos. Elas durarão enquanto você as valorizar. Ele está trazendo uma analogia aqui com os investimentos mesmos, os investimentos no campo financeiro. Então, eu estou ali investindo, investindo. Ele disse aqui que elas durarão, essas ilusões, enquanto a gente valorizar aquilo. E quanto mais a gente valoriza, mais elas vão crescendo na nossa visão de mundo, no na nossa própria mente. Os valores são relativos, mas são poderosos porque são julgamentos mentais. A única maneira de dissipar as ilusões é retirar delas todo o investimento e deixarão de ter vida para você, pois assim terá colocado elas fora da sua mente. Enquanto as inclui, ou seja, enquanto a gente mantém essas ilusões em nossa mente, você lhes dá vida. Ou seja, enquanto a gente estiver com essas ilusões em mente, a gente vai estar alimentando elas mesmas. No entanto, nelas não há nada para receber a sua dádiva. A dádiva da vida é sua para ser dada, porque te foi dada. Não é ciente ainda da sua dádiva, porque não está dando-a. Você não pode fazer com que o nada viva, já que o nada não pode ser vivificado. Por conseguinte, não está estendendo a dádiva que você ao mesmo tempo tem e assim não conhece o que é. É aquilo que ele já falou anteriormente, né? Nós somos tudo e já temos tudo. Só que a gente acha que a gente, agindo através da nossa personalidade unicamente humana, a gente acha que não somos nada e que nos faltam muitas coisas, né? Toda a confusão vem de não estender a vida, porque não é essa a vontade do seu Criador. Você não pode fazer nada à parte dele, e efetivamente nada faz à parte dele. Segue o seu caminho para se lembrar de você e ensina o seu caminho para que você mesmo não o esqueça. Só reformulando aqui, porque aqui está em letra maiúscula, né? Eu vou repetir a frase. Segue o caminho de Deus para se lembrar de você e ensina o caminho dele para que você mesmo não o esqueça. Dá só honra aos filhos do Deus vivo e se inclua no meio deles com contentamento, ou seja, com alegria, com aceitação, com amorosidade. Só a honra é dádiva adequada para aqueles que o próprio Deus criou dignos de honra e a quem ele honra. Dá a eles a apreciação que Deus sempre lhes reserva, porque são os seus amados filhos nos quais ele se compraz. Você não pode estar à parte deles, ou seja, dos filhos de Deus, porque não está à parte de Deus, ou seja, não estamos à parte de Deus, separados de Deus. Descansa no seu amor e protege o seu descanso amando. Mas ame tudo o que ele criou, do qual você é uma parte, ou não pode aprender sobre a sua paz
e aceitar a sua dádiva para você mesmo e como você mesmo é. Ou seja, se a gente não amar tudo que Deus criou, por mais que a gente enxergue como complicado, distorcido, pessoas difíceis, situações complicadas, problemáticas, se a gente não amar tudo que Ele criou, a gente está se enxergando separado de Deus. E a gente não pode aprender, então, sobre a própria paz divina que é de Deus e aceitar a dádiva dele para nós mesmos. Não pode conhecer a sua própria perfeição enquanto não tiver honrado todos aqueles que foram criados como você. Uma criança de Deus é o único professor suficientemente digno de ensinar a outra. Um único professor está em todas as mentes. Aqui agora ele traz o Espírito Santo, né, que é o mesmo professor em todas as mentes. E ele ensina a mesma lição a todos. Ele sempre te ensina o valor inestimável de cada filho de Deus, ensinando isso com paciência infinita, nascida do amor infinito pelo qual ele fala. Todo ataque é um chamado à sua paciência. Ou seja, todo ataque que a gente faz aqui, que a gente manifesta, toda ira, toda agressão, toda defensividade, toda luta, é um chamado à paciência do Espírito Santo. Já que a sua paciência, ou seja, a paciência dele, é capaz de traduzir ataque em bênção. Aqueles que atacam não sabem que são abençoados. Atacam porque acreditam que são destituídos. Ou seja, a gente ataca porque a gente acredita que estão tentando nos tirar algo, que está nos faltando algo, que a gente tem que buscar fora. E a gente acredita, então, nessa falta, nessa escassez. Ou seja, que estamos destituídos de algo. Dá então da sua abundância e ensina aos seus irmãos a deles. Ou seja, a gente só pode dar aquilo que nos sobra. Então, a gente, quando reconhece isso em nós mesmos, que somos tudo e já temos tudo, a gente ensina isso aos nossos irmãos e ensina que também existe essa abundância em cada um deles. Não compartilhe as suas ilusões sobre a escassez ou perceberá a si mesmo como se algo estivesse te faltando. O ataque jamais poderia promover ataque, a não ser que você o tenha percebido como um meio de se privar de alguma coisa que quer. No entanto, não pode perder coisa alguma, a não ser que não a valorize e, portanto, não a queira. Isso te faz se sentir privado dessa coisa e, através da projeção da sua própria rejeição, acredita então que os outros estão tirando-a de você. Tem que estar amedrontado se acreditar que o seu irmão está te atacando com o fim de te arrancar o reino do céu. Essa é a base fundamental para toda a projeção do ego. Sendo a parte da sua mente que não acredita que é responsável por si mesma e sem aliança com Deus, o ego é incapaz de confiança. Ao projetar sua crença insana de que você foi um traidor para com seu Criador, ele acredita que os seus irmãos, que são tão incapazes disso quanto você, estão empenhados em tirar Deus de ti. Sempre que um irmão ataca outro, é nisso que ele acredita. A projeção sempre vê os seus desejos em outros. Se escolhe separar-se de Deus, é isso que pensará que os outros estão fazendo com você. Então, na verdade, é a gente que se vê separado. Por isso que depende da nossa vontade, o poder da nossa decisão de voltar para essa conexão, para olhar para dentro da gente mesmo e entender que somos realmente seres divinos, feitos à imagem e semelhança do Pai. Você é a vontade de Deus. Não aceite nada mais como a sua vontade ou está negando o que você é.
nega isso e atacará, acreditando que foi atacado. Mas vê o amor de Deus em você e você o verá em toda parte, porque ele está em toda parte. Vê a sua abundância, ou seja, a abundância de Deus, em todos e saberá que está nele e com eles, ou seja, saberemos que estamos com Deus e também que essa abundância está em cada um dos nossos irmãos. Eles são partes de você, assim como você é parte de Deus. Sem a compreensão disso, você é tão solitário quanto o próprio Deus quando os seus filhos não o conhecem. A paz de Deus é essa compreensão. Só existe um caminho para sair do pensamento do mundo, assim como só existia um caminho para entrar nele. Compreende totalmente, compreendendo a totalidade. Percebe qualquer parte do sistema de pensamento do ego como totalmente insano, totalmente delusório e totalmente indesejável e terá avaliado todo ele de forma correta. Então, quando a gente perceber qualquer parte do sistema de pensamento do ego como insano, delusório e indesejável, aí sim nós teremos reconhecido o ego de forma correta, porque ele é simplesmente uma ilusão. É criada a partir dos nossos medos, das nossas culpas, da nossa visão, do nosso entendimento de mundo de separação. Essa correção te permite perceber qualquer parte da criação como totalmente real, totalmente perfeita e totalmente desejável. Querendo só isso, terá só isso, e dando só isso, será só isso. As dádivas que você oferece ao ego são sempre vivenciadas como sacrifícios, mas as dádivas que você oferece ao reino são dádivas para você. Ou seja, as dádivas que a gente oferece ao reino, e o reino é a gente mesmo, nosso estado de paz, de plenitude, todos os nossos irmãos, essas sim são dádivas, são bênçãos que a gente vai receber cotidianamente, porque a gente vai abençoar cada aspecto da criação de Deus. Elas sempre serão guardadas como tesouros por Deus, porque pertencem aos seus filhos amados, que pertencem a Ele. Todo o poder e toda a glória são seus, porque o reino é dele, porque o reino é de Deus, ou seja, o reino é o nosso próprio estado de consciência no qual a gente deveria estar vivendo em plenitude, em amor, em paz. Fim da leitura do livro texto.